Pois é, pessoal, o mercado tá difícil, uma das maiores reclamações que eu escuto aqui no canal é não tem vaga. Mas será que você tá sabendo se aplicar para as vagas? Pois é, será que você não tá cometendo alguns erros que estão te deixando pelo meio do caminho? Eu vou ler hoje um artigo que traz justamente essa reflexão, do ponto de vista de quem tá contratando e vê os candidatos vacilando na hora de se candidatar. Então nós vamos ler esse artigo juntos, tirar alguns insights e quem sabe isso pode te ajudar. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal A Tequita Dev. Se você já é raiz aqui do canal, você já deixou aquele like, aquele comentário que dá aquela engajada aqui no vídeo. Agora, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não vou te pedir like, não vou te pedir comentário nem nada. Só faz isso se você realmente gostar do conteúdo, pra gente aí direto aqui ao ponto. Pois é, pessoal, eu tava lendo esse artigo que eu achei bem interessante aqui no Tab News. Se você não sabe, o Tab News é um portal de notícias colaborativo da comunidade mesmo. Na verdade, foi desenvolvido pelo Felipe Deschamps com a comunidade. Eu já falei sobre o Tab News aqui. Tem alguns tópicos bem legais lá e eu achei esse artigo bem interessante. O título fala justamente isso. Você sabe mesmo se aplicar para uma vaga? E aqui nesse artigo, o interessante é que ele fala do ponto de vista de quem tá contratando, né? Tá buscando um candidato para uma vaga e não consegue encontrar esse candidato no meio de tantos candidatos que vacilam ali no meio da aplicação dessa vaga, né? Ele fala o seguinte: essa semana eu iniciei um processo de contratação que já avaliou o perfil de mais de 300 candidatos. Infelizmente, durante a primeira etapa, precisei deixar vários currículos de lado em poucos instantes. Agora que já estou no processo de pré-seleção, quero compartilhar um pouquinho da minha experiência como avaliador, para talvez ajudar vocês a terem mais chances de serem selecionados para uma vaga. Esse é um ponto muito interessante, tá, pessoal? Eu já compartilhei um pouquinho aqui no canal sobre a minha trajetória como freelancer, e um dos insights que eu tive, assim, que me ajudou muito na carreira freelancer, é me colocar no lugar de quem tá contratando. Nessa época, eu tinha me cadastrado no Workana, e eu não tava conseguindo prospectar trabalho nenhum. Até achava que não tinha como você conseguir freela por lá. Até que eu postei uma vaga, postei na verdade um projeto que eu tava precisando terceirizar uma parte do meu trabalho. E aí eu vi como que é a perspectiva de quem está contratando um freelancer na plataforma. E eu entendi aonde as pessoas estavam cometendo os maiores erros. Então, apesar de ter centenas de propostas para um projeto só, eu vi que as pessoas não sabiam se comunicar, não sabiam atender o cliente, não tinham um portfólio legal ou mandava até link do portfólio com vírus. Isso aconteceu comigo. Então, assim, foi muito difícil eu conseguir encontrar um freelancer para contratar, né? Muito difícil mesmo. Eu contratei o menos pior, digamos assim, porque tava muito difícil. Eu contratei, na verdade, aquele que conseguiu pelo menos me atender bem, porque a maioria nem conseguia estabelecer uma comunicação legal, de entender o que eu precisava, de não me mandar uma proposta genérica, digamos assim. Então, a partir do momento que eu me coloquei no lugar de alguém que está contratando um freelancer, eu entendi as dores dessa pessoa e comecei a me posicionar para atacar isso. Então, eu melhorei a minha proposta, melhorei a minha comunicação, não tive medo de me aplicar para os projetos que tinham muitas aplicações, né? Porque justamente eu sabia que a maioria dos candidatos não tinha capacitação, não conseguia se comunicar e tal, e tendo essa visão foi que eu consegui subir pro top 10 do Workana. Eu compartilho isso num vídeo do canal, que é o primeiro vídeo do canal, inclusive. Se você for ver esse vídeo, você vai ver o tanto que era diferente, assim. Eu tava gravando com a minha câmera apoiada numa pilha de livros, que eu não tinha nem tripé. Então esse foi o primeiro vídeo do canal. Foi o primeiro vídeo, foi um vídeo que meio que viralizou. E esse vídeo foi fundamental pra eu estar aqui hoje, até hoje, criando conteúdo. A Tequita Dev tem 4 anos, eu acho, de canal. Então esse ponto que ele falou é muito interessante, né? E eu acho que a gente entender um pouquinho da perspectiva dele vai trazer alguns insights que vai te ajudar na sua próxima aplicação. Ele fala: não gosto de empresas que não são claras e transparentes na vaga. Então, já deixo claro que em alguns casos a culpa não é de vocês que se aplicam para as vagas. Sim, eu super concordo com isso. Na verdade, assim, tem muita vaga estranha, né? A gente sabe disso. No meu caso, sou consciente em relação às atividades que a pessoa irá desempenhar. Ou seja, ele não tá postando uma vaga com requisitos absurdos, né? Ao montar a vaga, portanto, eu fiz uma lista precisa de todos os requisitos e exemplos de atividades que a pessoa irá realizar. É o sonho de todo mundo encontrar uma vaga coerente, porque a gente sabe que tem muita vaga mal escrita ali. Então, ó, o primeiro ponto que ele traz: as pessoas simplesmente não atendem os requisitos. Eu sei que a vontade é grande de ocupar uma vaga hoje em dia, mas se você trabalha com Angular, trabalha com Vue, tem menos de 3 anos de experiência com React, você não atende os requisitos. Aplicar para essa vaga específica é um desperdício de esforço. Esses são os tipos de currículo que nem lemos até final. Então ele tá falando de uma vaga específica que exige experiência ali, de mais de 3 anos de experiência em React, né? E às vezes a pessoa não tem essa experiência e ela vai se aplicar. Nesse ponto, eu vou discordar, tá?
Eu vou discordar porque é justamente contrapondo o que você falou ali em cima. Nem todas as vagas são coerentes. E a pessoa não sabe quando uma vaga é coerente ou não, né? Não dá pra gente adivinhar ou essa pessoa é técnica, essa pessoa é não técnica. Porque o que mais acontece, eu já falei aqui no canal, é que pessoas não técnicas escrevem as vagas e você tem bizarrices ali que não fazem o menor sentido. Então eu acho que sim, você deveria se aplicar mesmo se você não tiver todos os requisitos. Sim, você tem que tentar, você tem que se aplicar, porque nem todas as vagas são coerentes. A gente tá falando que se o mundo fosse perfeito e se as vagas todas fossem coerentes. Então a gente não pode presumir isso, né? É preciso levar em consideração que no mínimo algumas dezenas de pessoas também vão se aplicar para a vaga e no máximo algumas centenas. Eu entendo que existem pessoas muito boas, surpreendem de fato, mas a intenção de uma vaga é literalmente o que estamos buscando. O mínimo de 3 anos de experiência já pula uma boa curva de aprendizado e migrar a qualidade entre diferentes frameworks não acontece do dia para a noite. Então ele queria alguém com experiência em React, então mesmo que você saiba Angular, ele acredita que se você não tiver essa experiência, você não vai conseguir migrar esse conhecimento, né? E aí eu preciso falar isso. Existem pessoas muito boas, assim como você disse. Existem pessoas que às vezes não vão atender 100% os requisitos que você quer, mas por mais que aquela pessoa não tenha aquela experiência, essa pessoa é muito boa e ela vai atender os seus requisitos. Eu já falei aqui que eu já vi júnior sendo contratado ali para vaga de pleno justamente por mostrar a sua experiência. Isso em um time que eu tava trabalhando, tá, galera? Então, assim, resumindo, eu acho que cabe coerência aqui. É claro que você não vai se aplicar para uma vaga que não tem nada a ver, uma tecnologia que você nunca trabalhou na sua vida, né? Mas se tem alguns requisitos que você não cumpre totalmente, sim, você pode se aplicar. De repente, justamente a sua capacidade ali, mesmo não tendo tanta experiência, vai atingir as expectativas que a empresa tem para a vaga. E ele completa que nesse caso aqui não tem nenhum impacto negativo para você. Por mais que tenha se aplicado e não tenha os requisitos, ok. Pelo menos na avaliação dele, você apenas não será selecionado e o seu currículo mal será visto, considerando que das outras centenas de pessoas, existe uma porcentagem muito mais próxima da vaga do que você. É isso que eu falei, a coerência. Quão distante você tá daqueles requisitos, né? E até foi isso que você falou, mais próxima do que você quer na vaga. Então, não necessariamente você vai encontrar o fit 100%, mas se você estiver próximo disso, sim, você tem que se aplicar. Pelo menos essa é a minha opinião, porque eu já contei pra vocês que a minha primeira experiência trabalhando ali com games foi justamente topar o desafio, mesmo sem ter toda a experiência que eles estavam precisando do profissional. E eu consegui surpreender, né? Eu ainda estava em transição de carreira, ainda estava estudando, eu tinha feito ali um joguinho pessoal e eu consegui mostrar serviço, ser contratada e fiquei ainda 8 meses na empresa. Então, eu falo porque eu fiz isso. Eu não tinha todos os requisitos, eu consegui pegar o job e eu fui até o final. Então, ponto. Outro ponto que ele diz aqui, pessoas que dizem atender os requisitos, mas não demonstram isso, que é meio crítico, né? Existem diversas formas de validar se você atende os requisitos e nessa fase inicial de triagem, as pessoas que validarem isso ganharão destaque imediatamente. Se você está se aplicando para uma vaga de desenvolvedor front-end em React, a informação de que você fez APIs, integrações com atividades, etc., é pouco relevante. Eu entendo que muitas pessoas tenham um currículo padrão, mas nessa área, talvez em todas, é preferível que os currículos sejam contextuais. Isso é, um currículo dedicado para a stack da vaga. Isso é muito verdade. Lembra daquele vídeo que eu fiz, o React, do cara falando a maneira mais rápida de aprender programação? Ele tava dando justamente essa dica do currículo contextual. Por quê? A maioria das pessoas vão pelo caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Poxa, vou pegar um currículo padrão para me aplicar para todas as vagas. Eu não vou me dar ao trabalho de entender o que a vaga quer e fazer um currículo personalizado para me destacar até a nível de palavras-chave. A mesma coisa de quando eu era freela. As pessoas me mandavam propostas genéricas que não tinha nada a ver com a descrição do meu projeto. E quando eu comecei a fazer essas propostas customizadas para o cliente, gente, era muito difícil eu não fechar um projeto. Muito difícil eu não fechar um projeto. Porque justamente eu foquei no ponto fraco dos meus oponentes. As pessoas, elas não querem perder tempo ali e tal. Então, a facilidade de você se aplicar para uma vaga no LinkedIn, a facilidade de mandar um currículo genérico, a facilidade de utilizar a aplicação fácil lá, que ele já pega ali o seu perfil e já coloca lá, você não tem que fazer nada. Então, quando você vai por um outro caminho, fora dessa facilidade, você acaba conseguindo cortar a fila muitas vezes, assim como eu falo. Não só nesse sentido do currículo, mas eu já falei que tem várias formas de você encontrar vagas. Uma delas é você encontrar pelo LinkedIn, que é a forma mais fácil, mas tem outras formas que as pessoas não exploram tanto. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso,
tem um vídeo no canal que eu vou deixar o link na descrição. E aí lá você vai encontrar algumas dicas de como você pode encontrar essas vagas ocultas ali no mercado, né? E aí ele completa: teve alguns candidatos que fizeram isso e esses foram já para a pilha de pré-selecionados. O simples fato de você já mostrar todo o seu potencial naquela stack, suas referências e experiências, já muda totalmente a forma com que você é visto para aquela vaga. E eu fazia muito isso, tá, galera? Quando eu tava me preparando para essas vagas internacionais ali, eu via o contexto da empresa e eu sempre treinava o meu pitch de apresentação ali para as entrevistas. Então, na hora de me apresentar, eu sempre colocava experiências chaves ali em relação à vaga que eu tava me aplicando para eu me destacar. Então, se você consegue identificar o que você tem em comum de diferencial, você pode trazer isso na sua apresentação também e no seu currículo, assim como ele falou. Várias pessoas marcaram em um questionário que tinha experiência em React. Quando foi feita a inspeção, o currículo é todo relacionado a Vue e Angular. GitHub só tem projetos relacionados a outras stacks. E em alguns casos, tem 1 ou 2 projetos nos últimos 2 meses relacionados a React sem qualquer documentação. Ou seja, a pessoa se aplicou para uma vaga de React, mas ela tinha experiência em outros frameworks. Apesar de que eu acho, tá? Isso acontece muito para vagas da gringa, de que pouco importa a sua experiência com framework. Se você for um bom programador mesmo e souber a base, você vai aprender qualquer framework. Então, nesse caso, eu também discordo dele, mas é um ponto bem pessoal mesmo, que eu vejo que tem uma diferença muito grande entre como as empresas buscam candidatos aqui no Brasil e como você busca candidatos fora do Brasil. Lá eles são mais generalistas, então, mesmo que você não tenha expertise naquele framework, o fato de você já ter experiência de mercado, que é a experiência requerida para a vaga, já te coloca lá dentro. Então, isso é um ponto bem interessante. Aí ele fala: aliás, eu deixo um destaque para o fato de que você não precisa ter 3 anos de experiência trabalhando, ok? Mas você precisa ter 3 anos trabalhando com a stack. O que eu quero dizer é o seguinte: se você fez um projeto pessoal que seja onde tem screenshot, documentação e possui a aplicação correta, você está demonstrando a sua experiência. Esse é um ponto que eu sempre falo aqui no canal: experiência não quer dizer experiência de mercado. Você pode fazer um portfólio, você pode criar projetos pessoais e isso já conta como experiência. A partir do ponto que você está estudando e desenvolvendo projetos, já pode contar isso como experiência, galera. Então, tipo assim, se você está entrando no mercado agora, está estudando agora para entrar no mercado, o que vai te colocar lá na frente, as experiências que você consegue desenvolver, os projetos que você vai desenvolver ali para demonstrar suas habilidades. Então, se dedicar para isso vai fazer toda a diferença nesses processos. Você com certeza vai se destacar. Deixa eu adivinhar aqui, você está procurando um bootcamp para aprender programação? Pois eu tenho uma novidade muito legal que vai te interessar. A Tripleton, que é um dos bootcamps mais bem avaliados nos Estados Unidos, agora tá no Brasil. Esse é um bootcamp com aprendizado baseado em ciência, onde você vai aprender com projetos do mundo real, numa experiência super prática que vai te garantir que você consiga aprender programação em menos de 1 ano. 87% dos graduados conseguem emprego em até 6 meses. E por que escolher a Tripleton? Porque é uma experiência internacional incomparável a preços locais. Ele é o primeiro bootcamp baseado nos Estados Unidos aqui no Brasil. Então você vai ter acesso a treinamentos de primeira linha com preços 3 a 5 vezes mais baratos do que a concorrência. Eles possuem mais de 6 mil alunos graduados no mundo inteiro: Estados Unidos, Europa, América Latina, Ásia. Você vai ter acesso a um treinamento abrangente nas carreiras mais procuradas no mercado de tecnologia, além de toda a preparação para o seu primeiro emprego e um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles ainda garantem 100% da devolução do seu dinheiro se você não conseguir emprego. Aí sim, né? A Tripleton com certeza é uma ótima oportunidade para você entrar de forma definitiva no mercado de tecnologia, e eu guardei o melhor para o final porque eu tenho um código promocional que você pode conseguir até 50% de desconto. Então não deixe de conferir o link para saber mais e também o meu código promocional aqui na descrição do vídeo. Outro ponto que ele traz aqui: pessoas que não respondem com foco e objetividade. Ao aplicar para uma vaga, tinham 2 perguntas: uma para descrever um pouco da experiência e por que você seria a pessoa ideal para a vaga, e uma para que você dissesse quanto tempo levaria em média para construir uma interface completa em um caso específico. Que é uma pergunta assim meio... Achei essa pergunta meio complicada ali. Só se ele foi muito específico e mesmo assim é difícil você mensurar em tempo sem você ter a expertise de quebrar todas as tarefas que você deveria fazer, né? E sem ter ali a noção técnica de quebrar esse escopo para mensurar da forma certa. Achei essa pergunta um pouquinho meio complicada. Ao responder perguntas similares, acho válido buscar entender a razão daquelas perguntas. Veja bem, você está se aplicando para uma vaga de front-end com React e TypeScript. Você é uma pessoa comunicativa que trabalha bem em equipe, etc, etc. Mas a questão é que isso é o mínimo esperado hoje em dia. Então eu quero saber o que te faz diferente. E ele complementa aqui: não existe resposta certa, mas eu procuro encontrar pessoas que sabem para o que ela está aplicando. Então respostas como: trabalhando há mais de X tempo com React, sei da importância de utilizar
lá os hooks disponíveis. Tive a oportunidade de tocar um projeto de interface do zero, sozinho na empresa X. Me especializei em otimização de componentes e micro frontends. Alguma coisa que mostre que você sabe do que está falando quando se trata de requisitos de vagas. Sobre a segunda pergunta, a verdade é que pouco importa quanto tempo você vai levar. O que eu estou buscando é entender como que você vai lidar com o tempo. Por exemplo, teve pessoas que disseram que fariam em 20 minutos. Totalmente fora da realidade. Complicado, acho que quis mostrar serviço, né? Mas tiveram pessoas que demonstraram alguma preocupação. É preciso entender os requisitos mais a fundo. Acho que foi a resposta que eu dei, mesmo sem saber que era pra isso que ele tava fazendo a pergunta. E tem muito esse tipo de pergunta peguinha, digamos assim, com segundas intenções pra analisar a sua resposta, não como uma resposta certa ou errada, mas de uma outra forma. E aí, nesse sentido, sempre que houver esse tipo de pergunta, assim, que não te dê todas as informações pra você dar a resposta, não tenha medo em trazer perguntas adicionais, porque isso é importante. Se mostrar interessado por aquele problema é muito importante. Às vezes você fica com medo de falar não sabe, dar uma resposta direta, mas é uma resposta vaga, porque você não tinha todas as informações. Eu lembro, inclusive, de um processo que eu participei internacional, né, que a pessoa me dava as especificações para resolver um problema. Eu fiquei com vergonha de perguntar a mais e eu me confundi toda na resolução daquele problema. No final da entrevista, ele me deu as informações que faltavam e falou justamente que eu não tinha perguntado essas informações. Então, aquilo foi muito importante para eu entender como me posicionar a respeito de uma entrevista e respostas que eu posso dar em entrevista. Então, se você não tiver todas as informações, não tenha medo de perguntar. Na verdade, é justamente esse seu questionamento, esse seu posicionamento analítico em relação ao problema que normalmente eles estão buscando. Aí ele vai completar aqui, como se destacar. Currículo contextual, aquilo que a gente falou. Este coloca no topo imediatamente. Separe todas as experiências que você tem para aquela vaga. Exclua tudo que não faz menor sentido. Os trabalhos, os cursos, os estados precisam estar relacionados de alguma forma com o requisito da vaga. Nisso eu concordo totalmente. Eu acho que muitas pessoas que estão iniciando querem encher linguiça e acabam fazendo um currículo gigantesco, um monte de certificado, informação que não tem nada a ver com a vaga. Então, ser específico é importante. Até mesmo um currículo enxuto é muito bem visto. O currículo, pessoal, tem que ter uma página. É por isso que ele fala no currículo contextual. Às vezes você tem muita experiência e não vai caber numa página, mas se você fizer o currículo contextualmente para aquela vaga, colocando só as informações que são relevantes para aquele contexto, além de você enxugar as informações e poder mostrar o seu potencial de uma forma mais rápida, né? O seu currículo, ele fica totalmente otimizado. Então, super concordo com isso. Escreva seus desafios, né? Ao listar os trabalhos e cursos, escreva um pouquinho dos seus desafios e as suas atividades naquela experiência em específico, né? Se você fez 30 cursos e trabalhou em apenas uma empresa, pouco importa, desde que você descreva os desafios que você teve em seus cursos. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre como você pode otimizar o seu LinkedIn e lá eu falo justamente sobre isso. Na hora de colocar a experiência que você tem ali, se você tiver experiência e tal, descreva um pouquinho, fale um pouquinho sobre isso. Principalmente os cursos, né? Se você está se aplicando para uma vaga do exterior, as empresas lá fora, elas não sabem que instituição, que universidade, qual que é a importância, a relevância daquele certificado que você colocou ali. Então, às vezes, escrever ali te ajuda até em palavras-chave para que você consiga ali se destacar da média, né? Outro ponto, GitHub organizado. Se você compartilhar seu GitHub, por favor, organize-o. Mantenha projetos abertos, coloque screenshots dos projetos e não utilize o README padrão, por favor. Eu já fiz isso. Não vamos dar o deploy do projeto na fase inicial, portanto, é altamente recomendado que você adicione screenshots da aplicação e também descreva sobre o que é o projeto e como ele funciona. Esse é um ponto também muito importante, tá? Principalmente se você é iniciante. Ter o GitHub organizadinho, né, causa uma boa impressão, né, já que você é iniciante, já que você não trabalhou ainda numa empresa, porque normalmente o que acontece? Programadores que têm muitas experiências, trabalharam em diversas empresas, normalmente eles não têm projeto aberto no GitHub, a não ser que seja projetos pessoais, porque a empresa tem um projeto fechado, você não pode compartilhar o código da empresa que você trabalhou. Então, se tá no GitHub, é projeto pessoal. E você que tá sem experiência, lutando por uma vaga e quer se destacar, organiza direitinho o seu GitHub, com certeza, coloca os projetinhos que mais te destacam ali, faça uma triagem desses projetos ao longo do tempo. Então, de repente, poxa, eu tô aprendendo um monte de coisa nova, eu já evolui muito desde que eu criei o meu GitHub. Poxa, deixa eu tirar alguns projetos do ar que já não fazem tanto sentido assim. Então, deixa só os melhores projetos ali, para que você realmente consiga mostrar o seu potencial e que o GitHub te ajude e não te atrapalhe. No final, ele conclui aqui, de todos os currículos enviados, pouquíssimos passaram para a próxima etapa, mas todos que passaram, sem exceção, tinham uma coisa em comum de maior valia:
foco nos requisitos da vaga e um GitHub organizado. 2 dicas muito importantes que eu super concordo, que são essenciais mesmo, principalmente se você tá começando, tá? Isso pode realmente destacar. Outro ponto é você saber se comunicar, saber se apresentar, porque isso vai ser essencial para as próximas etapas, né? Então, ó, otimizar o seu currículo para ter o currículo contextualizado, né? Otimizar ali o seu GitHub, seu LinkedIn também, porque as empresas costumam olhar isso. Isso vai te colocar ali dentro da pré-seleção da vaga, mas depois você vai precisar se comunicar, se apresentar, então se preparar também para essa entrevista vai ser importante para que você não seja barrado nessa segunda etapa. E faça esse exercício, se coloque no lugar da pessoa que está contratando. Comece a pensar, será que eu me contrataria? Será que eu me contrataria da forma que eu me apliquei? Faz uma autocrítica. Talvez você consiga tirar alguns insights disso e melhorar para a próxima vaga. Uma coisa que eu sempre falo, tá, galera? Se aplicou para uma vaga, fez um processo, não passou, por mais que a empresa não te dê feedback, nem todas realmente dão feedback em relação a esse processo, faça uma autocrítica. Muitas vezes você vai conseguir tirar alguns insights que vão ser essenciais para que você consiga evoluir. Por mais que isso seja dolorido, eu sei, é difícil você olhar para os seus erros e reconhecer os seus erros, mas é um processo super necessário para que você consiga evoluir. Agora eu quero saber de você, achou essas dicas úteis? Tem alguma dica que você queira dar? Tem alguma dificuldade que você está passando aí que você queira reclamar? Não deixe de deixar o seu comentário é muito importante para mim. E assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. E o comentário que eu vou responder é do Leo263. Por acaso você saberia qual a melhor idade para começar a ser programador? A melhor idade para começar a ser programador é agora. É a hora que você decidir trabalhar com tecnologia. Não se prenda à idade. Se prenda aonde você quer chegar. Onde você quer estar amanhã. Eu fiz transição de carreira, né? Então me formei em outra área, depois mudei para a área de tecnologia. Conheci várias pessoas que fizeram essa mesma transição, né? Até depois dos 30 anos e conseguiram entrar no mercado de tecnologia. E que eu posso dizer para você que foi determinante para essas pessoas é principalmente querer chegar lá, né? Ter esse objetivo de carreira, pé no chão, foco e persistência. Então, se você quer trabalhar com tecnologia, foco, persistência, vai lá no seu objetivo, que a melhor hora de começar é agora. Tecnologia é presente, tecnologia é o futuro. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, Léo. Você já deixou aqui seu comentário, seu like e tudo mais. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever. E antes de eu me despedir para o próximo vídeo, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você maratonar o nosso Atequita Flix. Um conteúdo vai ser esse vídeo onde eu falo sobre vagas no mercado de tecnologia. Como você pode encontrar essas vagas que estão ocultas no mercado. Esse vídeo vai complementar tudo que eu disse aqui e vai com certeza te ajudar. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E agora eu vou voltar para o meu curso de Kotlin. A gente nunca para de estudar. Se inscreve aí porque tem muito conteúdo que vai te ajudar.